Boa noite a vocês que participam com a gente desse momento bíblico. É até um momento de muita alegria para a gente. Boa noite para a Cândida, Bizão, o César, a Jarbeli, todos aqueles que participam com a gente. A gente vai sempre buscando trazer uma meditação do Evangelho. Estamos no Evangelho de João e com ele fazer a nossa oração, a nossa escuta de Deus, a nossa gratidão a Deus pela lição de vida que cada texto nos traz. Para começar o nosso momento, vamos ver a nossa oração que a Cândida vai fazer para a gente, pedindo a bênção de Deus nesse momento. Senhor, que o Espírito Santo nos dê sabedoria e entendimento para ouvir vossa palavra, colocá-la em nossos corações, porque são ensinamentos importantes que devem nos levar à ação. Nós estamos continuando a nossa meditação sobre os 7 sinais do amor de Deus trazidos para a gente pelo Evangelho de São João. Hoje nós vamos estar entrando nos evangelhos que falam de curas de Jesus, de atitudes de Jesus. E vamos perceber que vai começar os problemas, os conflitos maiores de Jesus com os judeus, com o judaísmo. Porque não que Jesus vem do judaísmo, mas ele vai mostrar algumas coisas que ele está como Deus corrigindo na caminhada daquele povo, que é o povo do Antigo Testamento. Então, nós vamos ler o texto. Quem quiser acompanhar com a gente, procure um lugar tranquilo, ouça, procure não ter barulho por volta, sempre nos preparando mesmo para ouvir essa palavra. É o Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 18, que a Cândida vai estar lendo para a gente. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foi curado:
Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente neste lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. É mais um texto conhecido, mas que vai trazer para a gente uma meditação um pouquinho diferente. Vamos perceber algumas coisas que às vezes passa bem despercebido da gente quando a gente acostuma a ouvir um texto e parece que a gente já sabe tudo. Então, a gente sempre encontra na palavra de Deus algo novo. Vamos tentar, nesse momento, encontrar nesse texto alguma coisa nova para a nossa vida. Veja que o texto começa falando que era uma festa. Provavelmente seja novamente uma festa que está próxima de acontecer, a Páscoa dos judeus, que nós sabemos comemoravam nessa Páscoa a saída do Egito, da escravidão do Egito, a libertação. Então, provavelmente é essa mesma festa. Todos os judeus se dirigiam para Jerusalém. Então, quando eles chegam em Jerusalém, próximo a uma porta, para entrar em Jerusalém, tinham 5 portais. Nos muros de Jerusalém ainda tem essas portas. 5 portais. Uma das portas era a entrada das ovelhas, por isso que fala porta das ovelhas, aquelas que eram levadas até o templo para serem sacrificadas. Eram as ovelhas dos sacrifícios feitos no templo. E próximo a isso tinha um tanque de água. Em volta desse tanque, em volta dessa porta, tinham muitas pessoas discriminadas, pessoas doentes, paralíticos, pessoas que não podiam entrar no templo. Uma pessoa com defeito físico, ele não era digno de entrar no templo. E tinham muitos ali. E por que eles ficavam sentados ali? Existe uma crença que um anjo descia e sacoalhava aquela água. E quando alguém era atingido por aquela água, ele era curado. Então já começa
com uma ideia errada até de religião e de fé. Não é uma água que vai bater que vai curar. Teriam muito mais coisas a serem feitas para que aquelas pessoas fossem curadas das suas dores, das suas angústias, dos seus sofrimentos. Então, a primeira coisa do texto é o cuidado com uma fé madura. Aí Jesus chega nessa porta e vê este homem que estava ali. Outro fato chama atenção. Esse homem está ali há 38 anos. Algumas traduções até põem 40. O que significa esse 38 anos? Todo o tempo de uma vida. É uma geração. O tempo que o povo, quando sai do Egito, que consegue no Êxodo a libertação, eles ficam 38 anos ou 40 anos peregrinando pelo deserto, até que eles entram na terra. Então, esse homem ficar ali 38 anos é uma coisa que chama a atenção. Uma geração, porque, na verdade, muitos que estavam ali tinham pessoas que os ajudavam a colocá-los na água, buscando a cura. Esse homem, nunca ninguém o ajudou a chegar até a água. Então, já começa a mostrar um tempo, uma vida vivida sem solidariedade, sem que alguém o enxergasse e colocasse. É quando Jesus se aproxima e vê aquele homem. Ele não perguntou para o homem se o homem queria. Ele simplesmente olhou e disse para ele: toma a sua cama e levanta e segue. E o homem fez isso. Era um sábado. E o sábado é sagrado pelos judeus. Jamais poderia curar aquele homem no sábado. Então, é mais uma lição. Faltou solidariedade. Agora, Jesus vai dizer o grande valor da vida. O homem, a vida, tem mais valor do que o sábado, do que essas coisas que eles tornam sagrados, pondo acima do homem. Por isso, ele vai ser curado. Ele disse: levanta e vai. Primeira lição. Que o Senhor nos dê um coração, um olho que enxergue, um coração, a grande lição da solidariedade, que precisa de um olhar misericordioso, olhar que se põe no lugar do outro para ajudar, sem esperar nem que ele peça e nem nada em troco pelo que nós fizermos. Então, o texto que Jesus vai mostrando para a gente, esse sinal do amor de Deus, tem que penetrar em nós. Esse sinal de um olhar que tem um amor misericordioso e se vai ao encontro, tem solidariedade com a dor, sem esperar que seja pedido. Mas é sábado
E esse homem vai até o templo, ele entra no templo. Mais uma coisa nessa ação de Jesus. Não só curou o homem, como lhe dá de novo a dignidade de estar como uma pessoa daquela sociedade, poder entrar no templo. Então, é o respeito à vida e a inclusão deste homem na sociedade outra vez. Então, olha o quanto é grande esse milagre que, para João, é gesto de amor. O gesto de amor faz essa alegria de pôr esse homem de novo no templo. Todos os que estavam por ali conheciam ele. Então perguntaram quem o havia curado. E ele vai falar que foi um homem e que é Jesus. Então eles vão começar a perseguir Jesus. Mas Jesus tem um alerta para ele, que vai ser uma outra coisa para a gente meditar. Ele fala, vá e não peques mais, dando a impressão para a gente que o pecado provocou a doença. Não podemos fazer esse tipo de ligação. Uma doença é uma coisa física, é uma coisa biológica. Pode ser também que este homem tinha uma doença no sentido de eu não quero lutar nesta sociedade. Então eu desisti. Por isso não peques, não desista de lutar, não desista de ser cristão, não desista de estar vivo e atuante na sociedade que você vive. Aí Jesus vai ser questionado pelos judeus. Como é que você curou no sábado? E Jesus disse, meu pai sempre trabalhou e eu trabalho como meu pai. E a vida tem muito mais valor do que o sábado. Tem mais coisa que a gente podia refletir nessa questão do sagrado. Às vezes, a gente já ouviu pessoas angustiadas por não poderem ir a uma missa porque tem em casa uma mãe doente na cama, uma pessoa na cama, e ela se sente pecadora por não ir à missa. E atenção, sem dúvida nenhuma, a missa é o cuidar desta pessoa, porque a vida é o valor mais precioso para Deus. Você provavelmente vai achar uma maneira de ir à missa para que o amor cresça no seu coração, participe da comunhão da Eucaristia. Mas não se desespere se às vezes não der para ir. Esse é o texto nosso de hoje. O amor de Deus pedindo de nós solidariedade, que exige um olhar misericordioso. Então vamos fazer a nossa oração com esse texto que a Cândida vai estar fazendo para a gente. Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quantas situações temos vivido em nossa sociedade hoje. Quantas nos paralisam, preferimos ser cegos. Cura-nos, Senhor,
e nos dê a coragem deste paralítico levantar e sem medo caminhar. Agora, seguindo essa linha que nós estamos seguindo, né? Ler, meditar, o que Deus fala com a gente. Depois que a gente meditou, nós vamos responder o que nós vamos falar para Deus pelo texto, com o texto. E agora o nosso compromisso. É muito claro, é muito evidente qual é o nosso compromisso. Pôr nas nossas atitudes um amor misericordioso. E nós pusemos para vocês que participam com a gente uma sugestão para que você, durante a semana, também faça a sua meditação com o texto que a gente sugeriu. Muito obrigada e que Deus nos acompanhe, nos ilumine, esteja com a gente nas nossas decisões, no nosso caminhar do dia a dia. Boa noite.